Estamos de volta aqui com o nosso programa Negócios e Soluções pelo Sistema Norte e também pelo YouTube, onde você comenta, compartilha, participa, aprende, ensina tudo, porque aqui a gente tá falando de negócios e o quê, rapaz? E Soluções. Muitas soluções. soluções. Quais são as soluções que estão sendo discutidas hoje, Alexandre Hoje Carreira? nós estamos falando sobre soluções voltadas para a gestão de pessoas, que é um campo extremamente amplo, né, de debate, de discussão e de aprendizado, né? Afinal de contas, né, já falamos sobre isso aqui, as empresas são feitas de pessoas, né? E nada melhor do que a gente conversar sobre isso para entender também como as pessoas se comportam e o que as motivam, né? Afinal de contas, é tudo isso que é bem levado em consideração para atingir os resultados que toda organização tem. A nossa audiência, Alex, é formada a maioria. A A maioria. maioria das É, pessoas isso, são lideranças, isso. são empreendedores. Então, qual é a principal habilidade, competência que cada liderança tem que ter? Qual é? Qual é? É saber fazer a sua função técnica ou é coordenar pessoas para que aquele conjunto de pessoas possam dar resultados É, juntos? com certeza, para quem lidera, é saber liderar, né? Saber gerir pessoas e é um baita desafio, É um baita desafio. especialmente quando a gente olha para até as mudanças de geração, né? Ih, É, imagine rapaz. numa equipe, numa empresa, não vai ter só pessoas da mesma geração Isso. normalmente, né? Então, quando você Faz essa salada faz mista. essa salada mista, né? Até eu estava conversando com uma empresária essa semana e ela falava sobre esse desafio, Uhum, né? É, do conflito que existe de aspectos motivacionais, né? Da visão de mundo que essas uhum. pessoas carregam, né? Os pressupostos, as crenças que cada um carrega e essas diversas nuances aí mediante essas mudanças de geração. Então, né? Um desafio Aí tremendo. imagine, você tem esse caldeirão com várias gerações ali, liderados por você, doido para bater a meta, mas tendo que trazer todo mundo, resolver os conflitos dentro das regras da empresa, dentro dos relacionamentos com os outros departamentos que têm uma subcultura diferente da sua, atendendo o cliente final também, fornecedor. Olha essa mistura inteira influenciando naquilo que a gente chama de cultura organizacional. Como domar esse touro valente, Patrícia? Como é que a gente doma a cultura organizacional dentro desse furacão? A gente não doma, É. A gente só a vai. gente só vai, né? O que a gente consegue, se a gente se preparar, é a gente ir trabalhando. Porque a gente até falou no outro bloco, né? Assim, é um organismo vivo. Sim. O Simon Sinek, ele diz assim, a liderança gere as pessoas e as pessoas geram os resultados. Então, por isso que é tão forte o papel dessa liderança Uhum, nesse processo da cultura, nesse processo de condução, não diria de domar, né? Mas de condução uhum. dessa cultura, para Perfeito. que realmente ela seja a cultura que a empresa deseja que seja, né? Mas isso tem que estar coerente com os valores. Não, não pode ser só uma estratégia de marketing, algo que está no papel em cima da mesa para alguém ler. Não. Ele tem que ser vivido. E quem vai implementar isso é a liderança. Por isso que, seja cultura, seja na gestão de pessoas, seja nos resultados, a liderança faz toda a diferença. Às vezes a gente negligencia a liderança, às vezes a gente promove gente sem preparar essas pessoas para assumir um papel de liderança. Às vezes o líder que já está acostumado com aquela liderança, ele sobe um nível de liderança, como a gente conhece, né? Aqueles níveis de liderança, mas ele não foi preparado para estar subindo de nível. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa, que nos ajuda nesse processo, é a formação, o desenvolvimento dessa liderança, para que ele tenha um olhar ampliado do negócio, sem desconectar das pessoas, sem desconectar dos valores e ir costurando isso ao longo da jornada. Então, não tem uma receita Não pronta, tem. engessada, mas existe esses caminhos que a gente pode começar para ajudar a direcionar essa coisa tão difícil, tão desafiadora nas organizações, E que é a cultura organizacional. o papel do líder é fundamental nisso. Total. Fundamental. Aí começa um movimento muito forte acontecendo nas empresas brasileiras. A pandemia, acredito que contribuiu também com isso, que é um volume cada vez mais crescente de atestados, de afastamentos relacionados à saúde
saúde da cabeça, né? Deu aquele piripaque, eita, o que que tá acontecendo? Tô com muita ansiedade, tô com pânico, tô com depressão. Acho que a gente tá muito exposto, né, às redes sociais, a se comparar, a ser exigido por nós mesmos para estarmos em níveis que talvez a gente nem precisasse estar. E tudo isso, dentro da sociedade moderna, tem criado consequências. E as empresas precisam lidar também com essas consequências. Aí surge a NR1, né, que está vindo aí para dialogar junto com as empresas sobre esse problema comum da sociedade. E aí acaba sendo mais um elemento importantíssimo para os líderes atuarem. Como é que você está vendo esse universo cultura, NR1 e lideranças? Então, na verdade, assim, na minha visão, né, e aí sou psicóloga, né, de formação, então, assim, e acompanho e sou extremamente fã, né, de toda a parte que envolve a saúde e especialmente a saúde mental. O que a NR1 ela traz para a gente? Na verdade, ela favorece muita coisa. Porque o que ela veio dizer? Quanto antes você tinha os riscos físicos, químicos, os riscos biológicos, os riscos de acidente, agora você tem um risco que ele é totalmente diferente de algo que você poderia categorizar. E o que ele traz? Ele traz todo um olhar sistêmico sobre tudo isso. Porque o que os riscos psicossociais, eles nos mostram? Você não pode analisar nada sozinho. Então, o que nós já falamos aqui, inclusive no outro bloco, né, quando a Patrícia trouxe essa questão das áreas estarem bem juntas, né, e de que as pessoas não se vissem de forma separada ou com as paredes, o que a NR1 traz agora é isso. Então, assim, dentro das próprias áreas que compõem os recursos humanos, então, segurança do trabalho, medicina do trabalho, a parte de desenvolvimento humano e administração de pessoal, agora a NR1 vem dizer assim, ó, se você tem, né, um alto índice de atestados médicos, né, e você não consegue fazer uma análise disso ou o que isso está dizendo para você como um indicador, e inclusive para entender se isso se vincula de fato com o que você está fazendo ou trabalhando com sua liderança, ou se isso não reflete o que a sua pesquisa de clima organizacional está trazendo, e vocês não se sentam juntos para olhar tudo isso aqui e entender o que acontece na sua organização, você não vai conseguir fazer a gestão disso. Então, isso acaba forçando realmente agora com que toda a parte de gestão de pessoas se conecte, sente numa mesa junto e comece a entender assim, o que acontece com as nossas pessoas? Isso. De fato, qual é o ambiente que existe aqui hoje, no qual as nossas pessoas estão inseridas e como nós estamos inseridos, né, diante disso tudo. E é um grande desafio, tanto para nós, né, que estamos aqui na área, né, de recursos humanos, quanto para os próprios gestores. Porque, como líder, como é que eu vou lidar com isso? Uma coisa que a gente tem dito muito, né, em tudo que a gente vem fazendo desde o início do ano, né, focado nisso, é assim, para as questões fisiológicas, você tem um kit de primeiros socorros. Se acontecer um acidente, eu tenho que ter um plano. Acontecer um acidente, o que a gente vai fazer? E para as questões mentais, qual é o kit de primeiros socorros do gestor? E aí a gente traz um outro vínculo que, assim, quando Patrícia falava, já me chamava a atenção, é assim, quem prepara o gestor? Porque a gente coloca os gestores lá e quem prepara essa pessoa? Que tipo de preparo nós fazemos? E esse é um desafio, inclusive, nesse momento. Diante de toda essa situação, todo mundo se ajeitando, criando programas de bem-estar, tentando vincular algumas coisas, alguns ainda nem sabem direito o que vão vincular. E o líder? Quem é que olhou para ele para poder dizer assim, olha... Quando alguém surtar, tu faz assim. Entende? Como é? Não, Onde quando é que alguém se surtar, encena? você surta também. Você corre. entra junto. Como é que Dá ruim, corre junto. lidar com... Não existe matéria ensinando isso, Exato. né? E quando Entende? ele surtar, né? De fato. Ainda tem, claro. Quem é que Que joga acorde. a boia salva-vida pra ele, né? Entende? Porque E acontece, essa tá, realidade, gente? claro, Acontece. porque essa realidade que Felipe trouxe, que assim, ó, e tudo isso, gente, não é só porque está vinculado ao mundo do trabalho ou organização, não. É porque no mundo das possibilidades, onde eu posso fazer 1 milhão de coisas, eu vou fazer 1 milhão de coisas. Inclusive, até o descansar sem sentimento de culpa hoje é um grande desafio. É um grande desafio. Olha, quando você pega o seu Instagram, aí você dá uma passadinha, aí você vê um amigo seu na praia.
e você tá trabalhando, você tá num podcast. Paz, eu poderia estar na praia. Isso lá no subconsciente, né? Aí dá uma passada no outro, você vê alguém na academia ou acordando cedo para fazer aquelas corridas matinais que tá na moda agora. Às Rapaz, 4 da manhã, né? eu não corro, cara. Não tô tomando conta da minha saúde. Aí você passa mais uma vez e vê alguém casando, super feliz, romantizando, textão lá, dizendo que ama. Rapaz, meu relacionamento já não tá essas corretoras como esse. Vou sair do Instagram que eu tô ficando depressivo. Aí abro o LinkedIn e vejo gente sendo promovido, gente fazendo curso no exterior e tudo mais. Pô, eu não tô conseguindo fazer isso e tal. E aí, tudo isso são fatores comparativos. Hoje, cada um coloca a sua melhor versão na internet, Sim. né? Sim. E você não está avaliando você com uma pessoa, é você com tantas outras pessoas, Isso. em facetas diferentes, que Isso. em 24 horas não dá para você ser perfeito em todas as áreas da sua vida. Lógico que a gente tem que estar trabalhando para criar uma regularidade em todas elas, mas é muito difícil você ser high potential em tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas como dosar esse filtro, né? É muito difícil com essa exposição que hoje a gente tem acesso de informação. Então, isso tudo faz com que aconteça isso que você estava narrando, que vinha uma palavra muito forte da minha cabeça, que é uma doença abstrata. As outras coisas, elas são mais concretas, sabe? O kit de Perfeito. primeiros socorros e tal, o acidente, como usar a máquina. Esse das doenças psicossociais é mais abstrato, é mais interpretativo, Sim. exige mais competência de observação, de preparação, de investigação. E eu acredito de fato que esse tema vai levar as empresas brasileiras e a sociedade para um novo patamar. Isso. Porque nós todos vamos precisar Isso. aprender sobre isso, Isso. né? Então, aquilo que não é discutido na universidade, nós somos administradores, não passou nem na administração, nem nos MBAs que a gente fez, Não. matérias sobre isso. Isso. Mas agora a luz está sendo dada, vai fazer com que todos nós, inclusive por força de lei, Isso. forçadamente, nos aprofundemos nisso que é um grande mal da sociedade atual. Sim. E a clareza do primeiro passo para isso é o autoconhecimento. Uhum. Tanto o autoconhecimento da organização, quanto principalmente o autoconhecimento do ser humano que está nessa organização. Uhum. Seja ele líder, seja ele liderado. Porque uma vez que o líder se conhece, ele sabe suas limitações, ele sabe seus gatilhos, vamos dizer assim, de explosões, por exemplo. A partir do momento que ele tem esse autoconhecimento, ele começa a buscar ferramentas para ajudá-los a, né, conduzir isso. Porque quando a gente tem um autoconhecimento assim aguçado, então a gente sabe as nossas potencialidades, mas também a gente sabe as nossas fragilidades. Sim. E aí a gente começa também a entender o outro e a entender que às vezes alguns comportamentos, algumas respostas daquele outro não necessariamente é um embate pessoal. Às vezes é só o perfil daquela pessoa, né? Então, o primeiro passo desse mundo tão desconhecido e tão abstrato é realmente o autoconhecimento. E isso a gente já tem no mercado muitas ferramentas que podem ajudar nisso. Sim. A gente só vai, como você falou, Felipe, a gente só vai precisar colocar essa lupa, né, na hora que for olhar. E outra, não é uma caminhada individual, ela é uma caminhada coletiva. Então, se a gente Toda pensar... comunidade tem que evoluir. Exatamente. Se a gente for partir, é só fulano que tem que fazer isso, é só ciclano, é só o RH que tem que olhar para isso, é só o psicólogo organizacional. Não, são todo mundo. A liderança vai ter um papel extremamente importante, porque ela vai ter que trazer isso, tem que partir delas. Eu quero olhar, eu quero ter esse olhar. Mas não é só a liderança que vai fazer. Todos precisam estar envolvidos nesse processo. Deixa eu fazer uma bagunça aqui agora. Eita. E essa danada da IA? Porque isso vai mexer e tem tudo a ver com cultura, com liderança, com NR1. Fazer só um retrospectozinho daquilo que começou há quase 2 anos atrás. Uma coisa extremamente recente. Quando eu digo que começou a virar papo entre a gente, dentro das Sim. empresas e tudo mais. Nesse ano, começa o ano com o presidente Trump falando que vai investir trilhões em inteligência artificial, tirando os servidores que estão espalhados pelo mundo para trazer para dentro dos Estados Unidos. NVIDIA, OpenAI, entre outras, a Gemini do Google, tudo começa a explodir na bolsa de valores, todo mundo investindo nisso. Tá. A China fala que tem uma inteligência artificial chamada DeepSeek, que custa 1/10 do que custa manter as outras inteligências artificiais.
Aí cai as ações, todo mundo começa a usar DeepSeek e tudo mais. Aí vem um ChatGPT, tem uma atualização que agora gera imagem, todo mundo começa a publicar Estúdio Ghibli nos seus Instagrams. Ah, meu Deus do céu, agora dá pra fazer bebezinho, dá pra fazer bonequinho, dá pra fazer várias versões com imagem lá no ChatGPT. E aí depois vem uma tal de Manus, com vários agentes de IA voltando pra China, com várias automatizações. Elon Musk chega, lança o Grok com outras funções. Aí vem o Google no seu evento Google I.O. e lança o Veo 3 com criação de imagens de cinematográficas que eu fico vendo fico pensando como é que vai ser Hollywood, porque hoje com prompt sai o vídeo no mar, um vídeo de mar com som de mar, com som de navio, com voz, com sotaque, com tudo já pronto ali. E eu que sou um cara que estou desde o começo estudando, tenho um livro sobre isso, tenho um palestrado sobre isso. Essa do Google I.O., depois dessa lapada todinha que eu vi narrando até agora, essa me pegou porque comecei a olhar para aquilo lá, a galera produzindo esses conteúdos, meu Deus, como é que eu vou conseguir ter tempo para estudar isso, para aprender isso e para ficar competitivo nessa velocidade? Porque eu nem consegui chegar ainda na DeepSeek, que já flopou. Já estamos. Na Manus eu instalei, não consegui nem usar direito, a turma já está no Veo 3, fazendo os vídeos, fazendo os filmes, as músicas. Então, isso causa, e eu acho que eu sou um cara equilibrado, isso causa uma ansiedade tão grande que você fica com medo. Meu Deus, isso é fato, na minha cabeça é fato. Vai gerar um massivo efeito de desemprego no Brasil, no mundo afora. A evolução de tudo isso pelo velocidade está sendo. E você fica, será que eu estou preparado ou eu vou perder minha posição também? E se eu perder minha posição, eu vou trabalhar com o quê? Porque eu passei a vida inteira me preparando para isso e agora, sei lá, não vai precisar mais de líderes. O que eu vou fazer? NR1 salva a gente, porque a IA tá vindo com tudo. O que vocês acham sobre isso? Então, eu tive num evento em Milão ano passado, foi muito bacana. Foi um evento organizado pela BRH Brasil e pela McKinsey. E a McKinsey, nesse evento, apresentou uma pesquisa que ele fez em vários países do mundo. E existe uma outra pesquisa complementar feita especificamente aqui no Brasil, que dá para a gente fazer um comparativo, né, do que é os 10 principais desafios em gestão de pessoas no mundo. E um deles tem a ver com IA, que ele ainda acrescentou o nome, IA, inteligência artificial generativa. Uhum. Né? Você deve ter visto já bastante coisa isso. Porque é exatamente esse desafio. Mas o que é que a pesquisa trouxe de resultado mais óbvio, que a gente não achava que era? Nenhuma empresa no mundo está preparada para isso. Então, as empresas também estão nessa berlinda. Uhum. Porque se as empresas... Ninguém, nem mesmo as empresas de tecnologia estão prontas. Por conta de um item básico que você falou. Velocidade. Perfeito, Então, essa velocidade, ela está tão acelerada, que as empresas não estão conseguindo se preparar. É verdade. As é pessoas imprevisível o que vem pela frente, né? É imprevisível. E essa imprevisibilidade tem a ver com o mundo que a gente está vivendo, né? Então, ela está tão forte que ela já está gerando, porque um outro desafio que vem logo depois, nessa mesma pesquisa, tem a ver com a saúde do colaborador, né? A saúde... E aí, quando a gente fala em saúde, a gente fala numa totalidade. Porque a gente fala hoje saúde emocional, mas às vezes o colaborador ele entrega um atestado lá, sei lá, de dor de coluna. Mas às vezes a origem daquele problema de coluna é emocional, é psicológico. Então, assim, o IA já está trazendo, e está trazendo porque as organizações já viram que elas não estão prontas hoje. O que é que de fato existe? Pouquíssimo, menos de 5% no mundo tem alguma coisa avançada. Né? Lógico que quem está nesses 5% são as empresas de tecnologia. Mas o restante não está. Nós estamos muito atrás, estamos engatinhando ainda. Então, é uma caminhada coletiva mundial. Caminhada coletiva mundial e ansiosa. Eliane e Alexia, já vocês vão falar também. A gente vai encerrar aqui o segundo bloco e voltamos já no terceiro, falando mais sobre o impacto da IA na cultura organizacional das empresas.